De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Comprar uma viagem é maravilhoso e pagar com desconto também. Aproveite agora os preços incríveis e descontos com muitas facilidades de pagamento na Decolar. Com as reservas flexíveis, você compra com tranquilidade e pode trocar a data se os seus planos mudarem. Decolar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
la. Oh, oh, oh. La, 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 la. Oh, se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha, não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. La 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 la. Teu amor não, não, não. Teu amor não. La 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 la. La la la. La 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 la. Teu para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo, e em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo
pra falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo pra fechar a porta pra tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, cuidado, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo tempo. De que vale ao homem, a qualquer homem, ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder? Ganhei o mundo, tentei de tudo, vivi sem calma. Busquei tão longe a história do filho pródigo, quanto tão perto, perto do pai, teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo. Boa noite a todos, graça e paz. Louvamos ao Senhor Deus a oportunidade que Ele nos dá de podermos estar na presença dEle, na casa dEle, abrindo a palavra, lendo, orando, louvando e bendizendo o nosso Deus. Em lugares distantes, nós temos acompanhado as notícias de que, infelizmente, a palavra de Deus e o cristianismo não têm tanta liberdade. Então, oramos também por esses países, por esses irmãos nossos que passam pelas dificuldades e passam pelas lutas, né, do cristianismo. Que o Senhor dê força, fé a todos eles. Também saudamos aqueles que estão em casa, sejam também bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Levítico, capítulo 26. Livro de Levítico, capítulo 26, você que está em casa também pode abrir, acompanhe conosco. Peço para você deixar aberta a palavra, para que a gente possa acompanhar os estudos pela própria palavra de Deus. Levítico 26 é o terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico. A partir do verso de número 3, vamos ler do 3 ao 13. E eu vou tomar a liberdade de ler, para adiantar, na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje. Então, um pouquinho diferente da sua, possivelmente, mas o sentido é o mesmo.
Diz assim o texto: se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos, e vocês viverão em segurança na sua terra. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados, e ninguém os assustará. Pois farei desaparecer da terra os animais selvagens, e acabarei com as guerras. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês, vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a oportunidade de poder abrir, ler, estudar, compartilhar a palavra do Senhor. Dá-nos a direção pelo Teu Espírito Santo, a compreensão e iluminação que precisamos, não apenas para entendermos, mas para vivermos a palavra do Senhor. E pedimos em nome de Jesus, derrama ricas bênçãos sobre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta para você que com certeza você já tem a resposta e diria que mais do que rapidamente concordaria comigo. Quem quer ser abençoado por Deus? Lógico que todos nós gostaríamos de ser abençoados por Deus. Talvez uma outra pergunta aqui para fazer um pouco a gente pensar. Talvez não responder tão rapidamente como a primeira, quem quer ser abençoado. A segunda pergunta é, o que eu preciso fazer para ser abençoado? E ainda uma outra para a gente refletir, que tipo de bênção Deus nos oferece? Essas 3 perguntas são respondidas aqui, nesse texto que nós lemos. Esse texto trata exatamente das bênçãos de Deus, que Deus estava disposto a conceder ao seu povo fiel e obediente, aqueles que pudessem obedecer e cumprir as palavras do Senhor. Esse texto é repetido depois no livro de Deuteronômio, quando as leis então são repetidas. Agora, vale ressaltar algo que é bem notório e visível aos nossos olhos. Se você está aí com a Bíblia aberta em Levítico 26, você vai reparar que nós temos 10 versículos falando das bênçãos de Deus. E temos 32 versículos falando dos castigos de Deus. Não li todo o texto, li apenas das bênçãos, que é o que vamos tratar. Mas você pode em casa ler com calma e você vai reparar realmente como Deus tem um cuidado muito grande. E aqui, por favor, não entenda, por ser 10 versículos para as bênçãos e 32 para o castigo, não pense que Deus é um Deus vingativo e um Deus que não está disposto a abençoar a seu povo. Não podemos pensar nesse sentido. Pelo contrário, nós devemos imaginar um pai que ama os seus filhos e quer cuidar da melhor maneira dos seus filhos, ensinando-os a verdade, o caminho da verdade, para que eles não se arrependam lá na frente. Então, a ideia deste texto, como na repetição em Deuteronômio, é que o povo de Deus obedeça pela simplicidade da obediência, do prazer e da alegria de cumprir os mandamentos do Senhor. Então, embora ele cite muito mais castigos ou maldições, conforme Deuteronômio coloca, do que bênçãos, não
temos de maneira alguma pensar num Deus vingativo, um Deus que castiga, mas sim um pai que ama e quer o melhor para os seus filhos. Essa é a visão que nós devemos ter de Deus. Não há um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo Testamento. Não há um Deus juiz e vingativo no Velho Testamento e um Jesus misericordioso, bondoso e amoroso no Novo Testamento, como muitos pensam. Nós temos um mesmo Deus desde toda a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, que ama aqueles que são seus e zela por aqueles que são seus. Portanto, não vamos tratar dos castigos, mas vamos às bênçãos de Deus para as nossas vidas. Antes disso, de analisarmos quais são as bênçãos e como recebê-las, né? Vale lembrar também que há basicamente 2 tipos de bênçãos encontradas na Bíblia. Vou destacar aqui para ficar didaticamente e entrar no texto para a gente. Há o que nós podemos chamar de bênçãos condicionais ou condicionadas a determinados fatores e bênçãos incondicionais, ou seja, bênçãos condicionais é aquelas que estão ligadas à obediência. Deus diz, faça isso e eu farei isso. E as bênçãos incondicionais são aquelas que provêm da graça de Deus. Nem fazemos nada e Deus derrama sobre nós. Um exemplo muito claro para nós, não vamos ler, mas em 1 Reis capítulo 3, quando Deus aparece a Salomão e diz, pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão pede a Deus sabedoria para poder julgar e discernir o que é certo e correto, para julgar justamente o povo. Diz lá, a partir do verso 10 de 1 Reis capítulo 3 até o verso 14, as bênçãos condicionais e incondicionais. Ele diz assim, se você guardar os meus mandamentos e andar nos estatutos que eu mandei a Davi teu pai andar, eu prolongarei os teus dias. Ou seja, Salomão teria uma vida longa se ele obedecesse à lei de Deus e fosse fiel aos mandamentos como Davi havia sido. Portanto, a condição de uma vida longa era obedeça os mandamentos. Mas a partir do verso 10, Deus diz a Salomão, eu me agradei do seu pedido de tal forma que até o que você não me pediu eu vou te dar. Eu vou te dar riqueza, prosperidade e glória. Eu vou dar a você vitória sobre os seus inimigos. Você não me pediu isso, ou seja, bênçãos incondicionais. Não precisa fazer nada, eu fiquei feliz com o que você fez, com o seu pedido, e eu vou agraciar você. Bênçãos condicionais, bênçãos incondicionais. Deus tem tratado assim conosco até os dias de hoje. Como Paulo diz, Deus tem o poder de fazer coisas que nós nem imaginamos. Deus agracia a gente e abençoa a gente de forma incondicional, mas de maneira bem direta e analisando o texto, começando pelo verso 3, nós vamos entender que as bênçãos colocadas aqui nesse texto são bênçãos condicionais, ou seja, são bênçãos condicionadas a determinados fatores. E são 2 os fatores que Deus determina para nós. Verso 3, se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu vos ordeno. Portanto, estas bênçãos condicionais, que ele vai citar a partir do verso 4 até o 13, estão ligadas a 2 ordens de Deus. A primeira ordem é, ande nos meus estatutos, ou ande no que eu mandei vocês, ande naquilo que eu determinei, estou passando como lei para vocês. A ideia é, viva e pratique os meus ensinamentos. Ainda ele diz, na continuidade do versículo 3, guarde os meus mandamentos, ou seja, vocês precisam saber, aprender, vocês precisam ter para si com o objetivo de viver, de colocar em prática. Então, de uma forma bem clara para nós, as bênçãos que ele coloca a seguir para o povo e, consequentemente, para nós, estão condicionadas a 2 ordens de Deus. Primeira, tenham o mandamento do Senhor sempre diante de vocês, para que vocês possam praticar, andar, viver conforme os preceitos de Deus. E eu diria, a partir daí, Deus está disposto a abençoar. Quero dizer para você que não há peso nenhum
em nenhuma destas ordens, porque aquele que ama o Senhor tem prazer na lei de Deus, tanto em conhecer como em praticar. Portanto, não há nenhum peso para nós, como filhos de Deus, conhecer e praticar os mandamentos. E, como presente, ainda sermos abençoados. Você quer coisa melhor do que essa? Conhecer os mandamentos de Deus, praticar os mandamentos de Deus e sermos abençoados por Deus. É isso que Ele coloca para nós. Bênçãos que vêm da obediência. E eu passo então a destacar, conforme o texto coloca, algumas dessas bênçãos. E eu vou apenas citar estas bênçãos de uma forma didática, colocando 8 bênçãos que Deus dá a nós, ou que Ele promete a seu povo e, consequentemente, a nós também. Primeira bênção que o texto coloca para a gente é a produtividade no campo. A produtividade no campo. E eu releio com vocês versos 4 e 5, até o começo do verso 5. Eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas, as árvores darão frutas, as colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo os cereais quando chegar o tempo de colher as uvas, e estarão colhendo as uvas quando chegar o tempo de semear novamente o campo. Ou seja, Deus promete dar a chuva na estação certa, as árvores serão frondosas, serão frutíferas, frutos gostosos, saborosos. Diz a palavra, o povo vai estar plantando e ainda vai ter colheita anterior. Quando o que plantou estiver sendo colhido, ainda haverá colheita na semeadura, ou seja, Deus não deixará em nenhum momento a terra improdutiva. Deus está dizendo, eu vou abençoar a terra de vocês, de forma que ela produza o tempo todo, para que vocês tenham com que se alimentar e viver também do alimento de vocês. E aqui eu penso uma série de coisas, né? Chuva no tempo certo. Nós sabemos o quanto temos sofrido com a falta de chuva. O quanto a humanidade está sofrendo com a falta dos recursos naturais. Não é apenas o nosso país, a humanidade toda, o globo inteiro sofre por causa da falta dos recursos naturais. E podemos dizer, por que não dizer, pela desobediência nossa. Deus criou o mundo e disse ao ser humano, cuide da criação. E nós não temos cuidado ao longo de anos, de décadas, de séculos. O ser humano vem destruindo a criação de Deus. E por que não dizer, estamos sofrendo as consequências da nossa desobediência. Quando Deus diz, obedeça e eu vou dar o melhor da terra para vocês. Creio que é um grande desafio para nós. Talvez você possa dizer, mas eu não sou um fazendeiro, um agricultor, um produtor do campo. E a gente pode traduzir isso como nosso trabalho. Deus vai fazer com que o nosso trabalho seja produtivo. Deus vai fazer com que a gente tenha sempre o nosso trabalho. É lógico que o crente pode ficar desempregado, mas as outras bênçãos vão colocar, né, o suprimento, o sustento e assim por diante. Ou seja, obedeça a Deus, cumpra os mandamentos de Deus, pratique a palavra do Senhor e Deus vai abençoar o seu trabalho sem dúvida nenhuma. Segunda bênção que o texto coloca, vai ter alimento na nossa mesa. Continua o verso 5 dizendo assim, haverá bastante comida para todos. Vocês comerão e se fartarão, diz a tradução na Bíblia atualizada. Haverá bastante comida para todos. Eu sempre vejo a experiência do povo de Deus ao longo de toda a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, os cristãos do Novo Testamento, a igreja primitiva, sempre tendo o suficiente, não para si apenas, mas para compartilhar com os necessitados. Nós vemos, por exemplo, nas ordens e nas leis de Deus dizendo, colha o fruto da terra e do cereal, né, da fruta ou do cereal, mas o que ficar pelo caminho deixe. Porque haverá também necessitados que vão passar, viajantes que vão passar, estrangeiros que vão passar e precisam comer também. Então, haverá o suficiente para você, fartura para você poder comer e com certeza haverá também para você compartilhar. Paulo diz isso com relação às atitudes de uma vida transformada na busca de santidade. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para que com as suas próprias mãos tenha também com que acudir ao necessitado. Diz a palavra, haverá sim alimento na nossa vida, na nossa mesa, seja obediente a Deus e creia que Deus vai suprir as nossas necessidades. Um detalhe aqui que é importante para a gente pensar.
Não está dizendo que você vai comer das comidas mais refinadas do planeta. Vai ter todo dia salmão na sua mesa, ou qualquer comida especial, aquele bacalhau, aquela carne grelhada. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você vai ter o suficiente para você poder se alimentar e com certeza viver bem deste alimento. Deus supre aqueles que são seus. Portanto, obedeça a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus está disposto a nos abençoar. E o verso 5 termina com a terceira bênção. Proteção na nossa casa, na nossa família, diz no final do verso 5, e vocês viverão em segurança na sua terra. Vocês viverão em segurança na sua terra. Quando a gente vai um pouco mais para frente, na história dos juízes, um pouquinho mais para frente, Moisés morre, entra Josué, conquistam a terra, morre Josué, levantam os juízes, enfim. Nós temos uma época de altos e baixos na história de Israel. E esses altos e baixos são exatamente determinados pela obediência ou não obediência às leis e aos mandamentos do Senhor. Então, quando o povo obedecia a Deus, o povo era próspero, era abençoado. E diz o texto, vivia em paz. O povo se esquecia de Deus, abandonava os caminhos do Senhor. E diz a palavra, surgiam inimigos para guerrear e para vencer o povo de Israel. Portanto, quando o texto diz, se vocês me obedecerem, vocês vão viver em segurança na sua terra, vocês terão paz na sua terra, na sua casa, na sua família, isso está ligado diretamente à obediência, como a gente vê na experiência do livro de Juízes, ao longo de quase 4 séculos. Que é o período da época dos juízes. O povo amargou as suas derrotas por causa da desobediência. Eles foram pilhados, foram roubados, foram espoliados por causa exatamente da desobediência a Deus. A proteção familiar é uma bênção do Senhor, àqueles que seguem e obedecem a palavra do Senhor. Quarta bênção que o texto coloca para o povo fiel. Paz na sociedade. E aí o verso 6 coloca assim, eu darei paz à terra de vocês. Eu darei paz à terra de vocês. E aí algumas ideias interessantes para a gente refletir. Todos dormirão sossegados. Todos dormirão sossegados. Ninguém os assustará. E aí ele divide em 2 tipos de terror, para trazer susto à noite ou pavor à noite. Primeiro, farei desaparecer os animais selvagens, ou seja, os animais nocivos, aqueles que trariam dificuldade, poderia causar um estrago na família, nos filhos, machucados ou quem sabe a morte. E ainda diz no final do verso 6, e também acabarei com as guerras. A paz está ligada à segurança pessoal, onde eu posso dormir em paz. Por quê? Porque Deus vai livrar os animais violentos, nocivos, selvagens da minha casa e vai também proteger o meu lar da guerra. Eu vou poder viver em paz. Eu diria, paz é uma das coisas que mais a sociedade precisa hoje. Podemos dizer sem sombra de dúvida que muitos dos problemas que enfrentamos hoje na saúde advêm pela falta de paz. O que o estresse tem causado na sociedade de hoje? Não é verdade? Desde problemas físicos, psíquicos, emocionais, enquanto diz a palavra, aqueles que terão a paz, ou eu darei paz a vocês, e vocês dormirão sossegados. Quantos não conseguem há anos dormir sossegados, colocar a cabeça no travesseiro e descansar em paz? Deus diz, aqueles que são fiéis, que conhecem a minha palavra, que obedecem a minha palavra, vão dormir em paz e sossegados, porque eu vou proteger a casa de vocês. Eu vou guardar o lar de vocês, de animais perigosos e também de guerras. Talvez essa não seja uma preocupação sua hoje. Você não tem a preocupação de que um leão ou um urso possa invadir sua casa.
Embora a gente veja notícias por aí, né? Mas talvez não seja a nossa preocupação que uma onça entre dentro de casa, mas, e nem também uma guerra em si, mas com certeza há perigos na sociedade, há violência na sociedade, e nós precisamos desta proteção que vem da paz que Deus dá a todos nós. Portanto, paz é a quarta bênção que Deus concede ao seu povo. A quinta bênção, vitória sobre os inimigos. Embora ele já tenha dito que trará proteção na guerra, é evidente que não tem como, principalmente nesta época, né, o povo iria enfrentar guerras e batalhas. Então Deus diz, eu vou proteger a família de vocês e a casa de vocês, para vocês terem paz e segurança. Mas é evidente que guerras virão. E ele diz, então eu darei vitórias a vocês com relação aos seus inimigos. E os versos 7 e 8 nós lemos, vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000, todos eles serão mortos. Ou seja, eu estarei com vocês nos dias de batalha, eu estarei com vocês para ajudar na estratégia, mas muito mais do que isso, eu estarei com vocês para lutar por vocês e até no lugar de vocês. Quantas batalhas no Antigo Testamento que o povo de Israel nem precisou lutar. Nem precisou. A vitória sobre Jericó, aquela muralha imensa, e Deus disse apenas, gritem e quebrem os cântaros, toquem as trombetas e as muralhas vão cair. E Deus fez. Na época do rei Ezequias, nem precisam descer ao campo de batalha. Eu mesmo vou confundir os inimigos e eles vão um matar o outro. Quantas batalhas Deus deu sem que eles precisassem levantar a espada. O texto diz, eu darei vitórias a vocês. E eu penso então no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele diz, preparas-me uma mesa perante os meus inimigos, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, ou seja, eu serei vitorioso diante dos meus inimigos, isso será visto e notório perante todos, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Talvez, de novo, não seja a nossa preocupação batalhas ou guerras intermináveis, embora a gente tenha isso em todo momento, estamos vendo isso, né, em vários países. Talvez o Brasil não tenha hoje uma grande preocupação nesse sentido, eu não sei do futuro, só a Deus pertence, mas com certeza nós temos a vitória sobre os nossos, ou precisamos ter as vitórias sobre os nossos inimigos. Primeiro, como Paulo diz, sobre a própria carne, sobre Satanás, enfim, há muitas vitórias a vencermos, há muitas batalhas a vencermos. E aquele que é obediente à lei de Deus e cumpre a palavra de Deus, com certeza terá vitórias em sua vida. Sexta bênção que Deus promete ao seu povo, fertilidade, e aqui no sentido de fecundidade, verso de número 9. Eu abençoarei vocês e lhe darei muitos filhos, cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. E as promessas aqui são aquelas específicas, dizendo, como Deus disse para Abraão, olha as estrelas do céu, você pode contar? Não, então assim será a sua descendência. Ou seja, Deus promete a Abraão, a Isaac, a Jacó, os patriarcas de Israel, do povo do Senhor, de que eles seriam como a areia do mar, como as estrelas dos céus, seria em número muito grande. A gente vai vendo, por exemplo, quando o povo é levado para o Egito, a princípio em paz com José e com a família de Jacó, mas depois começam a trabalhar como escravos e são oprimidos, escravos oprimidos, até que eles começam a clamar a Deus, e Faraó diz aos seus soldados, vamos matar os meninos, os bebês que nascerem. Por quê? Porque eles já são em maior número do que nós. Veja, enquanto eram oprimidos, enquanto eram escravos, diz a palavra, Deus cumpriu a sua promessa. A lealdade, a fidelidade ao Senhor faz com que a promessa do Senhor seja cumprida. E Israel foi muito abençoado e foi um povo fértil, foi um povo fecundo, né, para que Deus mostrasse ali a sua fidelidade no cumprimento da promessa. Aliás, disso dependia a nação de Israel.
Assim podemos dizer também que Deus continua nos abençoando, não só com a paternidade, a maternidade, bênção de Deus para nós, sem dúvida nenhuma, mas com o privilégio também de levar outros a conhecer a Jesus, os nossos filhos na fé. Assim que Deus nos abençoe, porque pelo conhecimento da palavra e pela obediência também vamos viver esta vida que Deus tem prometido a nós. 7ª bênção que Deus promete a Israel, seu povo, e a nós como povo de Deus. E é muito interessante esse verso 10. Renovação da colheita. Ele já havia dito anteriormente, nos versos 4 e 5, que ele faria com que a produção fosse abundante. Mas olha o que ele diz no verso 10. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo. Veja a maneira como Deus abençoaria a nação de Israel. Ele diz, vocês vão colher a uva até o tempo em que o trigo começar a produzir, e vocês vão colher o trigo até o tempo da uva novamente. Ou seja, uma produção vai acabar quando a outra estiver começando, e assim vocês sempre vão ter. Ele diz isso nos versos 4 e 5, e agora ele diz no 10. E isso vai ser tão abundante que vocês vão precisar jogar fora o trigo velho para ter espaço para guardar o trigo novo. É interessante a gente pensar sobre isso. É lógico que, de maneira alguma, Deus incentiva a ganância. Longe de pensar qualquer coisa nesse sentido. Muito pelo contrário. Lembra da história de Jesus na parábola, quando um homem fez uma colheita tão grande que não caberia no seu celeiro? O que ele fez? Ele destruiu aquele celeiro, construiu um celeiro muito maior, para que pudesse caber ali toda a sua colheita, e ele diz, aí eu tenho bastante, o suficiente para mim, para a minha família, para o resto da minha vida. Então Jesus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma, e tudo que você tem guardado, para quem será? Então, Deus de maneira alguma é a favor da ganância, não é isso. O que Ele está dizendo é, eu vou abençoar tanto vocês, com uma colheita atrás da outra, que vocês vão precisar esvaziar o estoque com o que está velho para colocar a plantação nova. Essa é a bênção de Deus, sempre trazendo renovação, sempre trazendo coisas novas, diferentes. Aliás, é a promessa de Deus constantemente a todos nós. Deus vai renovando estas bênçãos, suprindo a gente de todas as coisas, sem dúvida nenhuma. E a última e mais importante bênção que Deus promete àqueles que são obedientes e cumprem a palavra de Deus, nós encontramos nos versos 11 e 12, que é a presença de Deus no meio do povo. A presença de Deus entre nós. Versos 11 e 12. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, ou tabernáculo, conforme a atualizada coloca, e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa, sem dúvida nenhuma, é a maior bênção que qualquer um de nós poderia ter ou imaginar. Não existe bênção maior, mais preciosa, mais poderosa do que a presença de Deus na nossa vida. Até podemos dizer que as demais bênçãos citadas anteriormente, em cada um dos versículos anteriores, estão exatamente ligadas a esta presença de Deus. Repara que as bênçãos de Deus começam, em Levítico 26, de 3 a 13, o texto citado das bênçãos, começa com Deus e termina com Deus. Ele começa dizendo, os meus mandamentos obedeçam, cumpram a minha palavra, e termina, eu estarei sempre com vocês. Além do verso 13 dizendo, eu sou o Deus de vocês, que salvei vocês do Egito. Ou seja, começa e termina com Deus. No meio vem todas as bênçãos. Ou seja, tudo o que nós precisamos é que Deus esteja presente na nossa vida. E eu posso até dizer, e é verdade, você sabe disso, como diz Abacuque, pode ser que a videira não dê fruto. Pode ser que o animal fuja do curral. Pode ser que mingue ou seque a oliveira. Pode ser que em algum momento da minha vida eu passe pela doença.
Pode ser que eu fique desempregado. Pode acontecer de uma necessidade, ou até, quem sabe, de uma calamidade chegar à minha casa. Quem é que pode dizer que isso nunca vai acontecer, mesmo ao servo mais fiel? Lembra da história de Jó? O homem mais fiel e íntegro de toda a terra, que se desviava do mal, mas passou por uma tribulação muito grande, por perdas grandiosas. Mas Jó nunca pôde dizer, embora tenha faltado naquele período de dificuldade, dos bens materiais até a sua própria família, porque seus filhos morreram, seus netos morreram, ele poderia dizer que faltou tudo para ele, menos uma coisa: Deus estava com Jó. E é isso que o texto está dizendo: eu estarei sempre com vocês. Eu vou abençoar vocês. Mas mesmo que no intervalo das bênçãos alguma coisa ruim aconteça, fica tranquilo, eu ainda estou com vocês. Eu quero terminar com uma pergunta: que bênção mais você quer? Qual bênção mais você precisa? Produtividade no campo, alimento na mesa, proteção da família, paz na sociedade, vitória sobre os inimigos, fertilidade, fecundidade, renovação da colheita e a presença de Deus conosco. Nós não precisamos de mais nada, absolutamente mais nada. Tenho certeza que não precisamos de mais nada. Não existe nada na nossa mente que faça com que outras coisas sejam suficientes. Isso é tudo o que nós precisamos. Agora lembre-se, essas bênçãos são decorrentes da obediência à palavra de Deus. Eu preciso conhecer a verdade da palavra e eu preciso praticar a palavra de Deus. Aí sim, Deus está disposto a abençoar. A minha pergunta inicial foi: quem quer ser abençoado? Todos nós queremos. Vimos as bênçãos de Deus e a maneira como nós podemos ser abençoados. Cabe a nós sairmos daqui hoje, nesta oportunidade de ouvir e lembrar a palavra de Deus, com desejo ardente, não apenas de sermos abençoados, mas com desejo ardente de sermos fiéis, obedientes. Porque as bênçãos de Deus vêm pela fidelidade. Ande nos caminhos do Senhor e obedeça os seus mandamentos. E eu quero concluir. Mas, olha o verso 14. Se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que eu fiz com vocês. E aí vem 30 versículos dizendo o que vai acontecer com quem for desobediente. Eu só leio 16. Então eu os castigarei, mandarei desastres e doenças e febres que abalam a saúde e enfraqueçam o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. E ali ele começa a descrever uma série de catástrofes, de acidentes, de tragédias que advêm aqueles que são infiéis, desleais, desobedientes, não cumpridores da palavra de Deus. De novo, eu termino. Deus não é um carrasco que quer castigar, mas é um pai que te ama e quer te dar o melhor e livrar você das dificuldades que podem vir. Portanto, seja um servo fiel e obediente, e eu tenho certeza que Deus está disposto a nos abençoar. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer porque a Tua palavra é viva e ela traz alimento à nossa fé. Sabemos sim, Deus, é verdade, que não é fácil cumprir a palavra do Senhor. Muitas vezes, nós somos levados pela nossa própria vontade, pela nossa natureza corrompida, pecaminosa, pela sociedade maldosa que vivemos, pela própria influência de Satanás, a fazer coisas que desagradam ao Senhor.
Por favor, Deus, livra-nos disso e nos dê uma vida de lealdade, de fidelidade, de obediência, de dependência do Senhor. Queremos conhecer a Tua lei, conhecer a Tua palavra, os Teus mandamentos. Queremos saber da Bíblia e queremos ter alegria e prazer em cumprir a palavra do Senhor. E para isso, Deus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos ajude a viver em santidade, a cumprir os Teus ensinos. E assim, o Senhor derrame graça, bênção sobre as nossas vidas. Precisamos do Senhor. Precisamos da Tua ajuda, porque sem o Senhor, com certeza, não temos e não somos nada. Nos ajude, Deus. Que esta palavra que o Senhor deu à nação de Israel há tantos séculos atrás, há milênios atrás, possa ser renovada em nosso coração e pela obediência sejamos abençoados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Cuida de nós e ajuda-nos em nome de Jesus. Oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.